Você já percebeu que existem dois horários oficiais no mundo? Ou seja, dois padrões técnicos, mas ninguém explica direito qual é o verdadeiro? Porque enquanto alguns lugares usam GMT, outros usam o UTC. Eles parecem iguais, mas não são. E se eu te disser que um deles é baseado no movimento da Terra e o outro em algo tão preciso que nem o planeta consegue acompanhar? Se você já viu essas siglas em viagens, celulares ou até em jogos online e ficou meio perdido, fica comigo porque hoje você vai entender de uma vez por todas o que é GMT, o que é UTC e por que essa diferença é muito mais importante do que parece. A maioria das pessoas nem percebe, mas essa confusão entre GMT e UTC começa de um jeito bem simples. Você olha no celular, no computador ou até quando vai marcar uma reunião online e lá está, horário GMT ou horário UTC. Se os dois aparecem como padrão mundial, por que existem os dois? Não faria mais sentido ter apenas um? Pois é, durante muito tempo o mundo realmente usava apenas um e esse era o GMT. Mas o problema é que ele não era tão perfeito como parecia. Para entender isso, imagine só. Por muitos anos, a forma mais confiável que a humanidade encontrou para medir o tempo foi olhando para o céu. Literalmente, o GMT, que significa Greenwich Mean Time, nasceu baseado no movimento da Terra em relação ao Sol. Ou seja, o horário era definido observando quando o Sol atingia o ponto mais alto no céu em um lugar específico do planeta, Greenwich, em Londres. Esse momento era considerado meio-dia. Era simples, direto e funcionou perfeitamente por muito tempo. Mas tem um detalhe que muda tudo e quase ninguém te conta isso. A Terra não gira de forma perfeitamente regular. Pode parecer estranho, mas a rotação do nosso planeta sofre pequenas variações. Coisas como terremotos, movimento do núcleo da Terra, até mudanças climáticas. Tudo isso pode afetar, mesmo que minimamente, a velocidade da rotação. E aí você já começa a perceber o problema. Se o tempo depende da rotação da Terra e essa rotação não é 100% constante, então nosso relógio oficial não é totalmente preciso. Foi exatamente esse pequeno erro que fez o mundo inteiro repensar como medir o tempo. Porque quando você está lidando com navegação, tecnologia, satélites e comunicação global, quase preciso simplesmente não é suficiente. E é nesse ponto que surge algo completamente diferente do que você imagina quando pensa em tempo. Agora pensa comigo por um segundo. Se o relógio da Terra não é confiável, o que poderia ser? Porque o mundo precisava de algo que não variasse, que não atrasasse, que fosse absolutamente estável. Em vez de olhar para o céu, os cientistas começaram a olhar para os átomos. Sim, átomos. Mais especificamente, o comportamento de um tipo de átomo chamado césio. Existe uma frequência exata, completamente estável, em que os átomos de césio vibram. E essa vibração é tão precisa que ela virou a base do tempo moderno. Para você ter uma ideia, o segundo que a gente usa hoje não é mais baseado na rotação da Terra. Ele é definido assim: o tempo que um átomo de césio leva para vibrar exatamente 9.192.631.770 vezes. Pois é, o número é grande, e sim, é esse nível de precisão. E é justamente daí que nasce o UTC, o tempo universal coordenado. Um padrão de tempo baseado em relógios atômicos espalhados pelo mundo inteiro, todos sincronizados. Agora você percebe o salto que isso representa? A gente saiu de observar o Sol lá no céu para medir o tempo no comportamento invisível de partículas microscópicas. Só que aqui vem a parte mais interessante. Mesmo sendo extremamente preciso, o UTC ainda precisa lidar com o mesmo problema do GMT. A Terra continua girando do jeito dela. E aí surge uma situação curiosa. Agora existem dois tempos acontecendo ao mesmo tempo. Um baseado na física perfeita dos átomos e outro baseado no movimento imperfeito do planeta. E alguém precisa manter esses dois em equilíbrio.
E é exatamente aqui que está a diferença que quase ninguém explica de forma clara. Porque na prática, quando você olha rápido, o GMT e o UTC parecem iguais. Os dois mostram o mesmo horário na maior parte do tempo. Então por que complicar? A grande sacada que quase ninguém te conta é que o GMT é um lugar, um fuso horário geográfico. Já o UTC não é um lugar, é um padrão. Pense no GMT como o endereço onde o tempo mora, e no UTC como a régua ultra precisa, que diz quanto tempo realmente um segundo dura. É por isso que tecnicamente nenhum país está no horário UTC, eles apenas se sincronizam por ele. O GMT é baseado no movimento da Terra, já o UTC é baseado em relógios atômicos, ou seja, um depende de algo que varia e o outro depende de algo extremamente constante. Como esses dois sistemas precisam estar alinhados, alguém precisa ajustar esse tempo de vez em quando. E esse ajuste tem um nome estranho, mas importante: segundo bissexto. Sim, existe algo parecido com o ano bissexto, só que em segundos. De tempos em tempos, quando os cientistas percebem que a rotação da Terra está fora de sincronia com os relógios atômicos, eles adicionam um segundo extra no UTC, um segundo a mais no relógio do mundo inteiro. Mas olha que curioso, esse ajuste causa tanta dor de cabeça para os programadores e grandes empresas de tecnologia que a comunidade científica já tomou uma decisão radical. Eles planejam abandonar o segundo bissexto até 2035, ou seja, em breve a gente vai deixar o movimento da Terra para trás de vez e confiar apenas na perfeição fria dos átomos. É o fim de uma era na forma como medimos o tempo. Agora pensa nisso, em algum momento da história houve 1 minuto com 61 segundos e a maioria das pessoas, assim como eu, nem percebeu. Mas sistemas de computador, satélites, bolsas de valores, todos precisaram de se adaptar a isso. E é aqui que a diferença fica muito clara. O GMT simplesmente acompanha a Terra, já o UTC corrige o tempo para continuar alinhado com ela. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Isso tudo que parece técnico está muito mais presente na sua vida do que você imagina. Seu celular, por exemplo. Toda vez que você ativa a internet, usa GPS ou até entra em um aplicativo, ele precisa saber exatamente que horas são. Mas não mais ou menos, precisa saber exatamente a hora. Porque imagina o caos se cada sistema tivesse horário um pouquinho diferente do outro. Mensagens chegando fora de ordem, transações bancárias registradas no horário errado, aviões se desencontrando. É por isso que tudo hoje depende do UTC. Ele é o padrão invisível que mantém o mundo sincronizado. GPS, por exemplo. Os satélites que ficam orbitando a Terra usam relógios atômicos extremamente precisos. E se houver o erro de alguns microsegundos, a sua localização pode ficar errada em metros. Agora imagine isso em escala global. É por isso que o UTC virou o tempo oficial da tecnologia moderna. Mas aí você pode estar pensando: tá, então por que o GMT existe? Isso é uma ótima pergunta, porque mesmo sendo menos preciso, o GMT ainda é muito útil para a referência humana. Ele é mais simples de entender, mais ligado à ideia de dia e noite. Por isso você ainda vê GMT sendo usado em fusos horários, viagens, até em alguns sistemas mais antigos. Só que por trás de tudo, o que realmente mantém o mundo funcionando em sincronia é o UTC. E isso leva a uma conclusão meio confusa. Existem dois tempos coexistentes, um que faz sentido pra gente e outro que faz sentido para as máquinas. E sem perceber, você depende dos dois todos os dias. Durante séculos a gente confiou no movimento da Terra para medir o tempo, mas hoje no fundo a gente confia nos átomos. Agora me diz uma coisa, você sabia a diferença entre GMT e UTC? E o significado deles? Conte aqui abaixo nos comentários. Outra coisa, eu citei o GPS lá em cima, né? Eu fiz um vídeo no canal falando sobre como é o funcionamento do GPS. Eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e também nos cards. Se você quiser assistir, pode ir lá agora. E se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E também ative o sininho de notificações.
Assim você continua recebendo mais vídeos de curiosidades aqui do canal. Aqui na tela final eu também vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!